Você trouxe Bíblia? Abra ela lá em 1 Coríntios. Ai, ai. Filho é bênção, né, irmão? Só que a gente precisa ter consciência, né? Porque filho é para a vida inteira. E filho não terceiriza, né? Não terceiriza nada. Não terceiriza cuidado, não terceiriza educação, não terceiriza princípios, né? Até porque o manual de instrução que a gente tem, que a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho. Seria muito fácil gerar um filho e dizer para ele: esse é o caminho, vai lá. Mas não é assim. Ensina no, caminha junto, esteja do lado, participante, né? Seja partícipe de tudo isso. É necessário a gente compreender isso. É necessário que a gente entenda que uma escola nunca foi um lugar para a educação moral dos nossos filhos. Ela foi um lugar criado para trazer conhecimento para os nossos filhos. O moral, a ética, o caráter, nossos filhos precisam absorver dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Infelizmente, as pessoas hoje, pela velocidade do seu trabalho, elas precisam trabalhar. E por trabalhar, às vezes a criança tem que ficar em tempo integral na escola. Então, por ficar em tempo integral na escola, ela absorve o quê? Ela absorve tudo o que está no ambiente onde ela está, e não no ambiente do seu lar. Então a ética, a moral e o caráter, principalmente os pequenininhos, que até 5 anos, eles gravam no HD as informações para a gente colher com 12. Então eles estão vendo o quê? Vendo aquilo que acontece no ambiente na escola, no ambiente dos amiguinhos, né? Aquilo que aquela tia fala, e não o que a mãe fala. E hoje nós temos um problema contra nós, que é tecnologia, aonde a galinha é pintadinha, aonde aquele bichinho, o porquinho, como é que ele chama? Isso, a Peppa está educando muitos filhos. Tem criança que ele obedece a Peppa, mas não obedece a mãe, não é? Então é uma necessidade nossa de compreensão que os tempos são difíceis. Nunca foi um tempo tão difícil de educação de filho como hoje. Por quê? Porque nós também estamos agitados e correndo, e porque estamos correndo numa velocidade excessiva, a gente está se cansando. E quando se corre numa velocidade excessiva e se cansa, se estressa. Então a única coisa que não tem tempo depois é para gastar tempo com filho. Sentar na cama, contar uma história, sentar, jogar uma bola, brincar de boneco, pentear bonequinha, até porque nossos filhos não têm mais esses brinquedos. Então, é um tempo muito complicado esse, que Deus dê graça, para que essa geração não perca as coisas boas que Deus tem para nós, amém? E que eles sejam uma geração sarada, para que eles possam ser também pessoas que vão instruir a muitos em nome de Jesus. É a minha preocupação, como pastor da igreja, sou pastor local, sou filho da terra, a minha preocupação sempre foi essa, na educação e na fundamentação da palavra, na vida das nossas crianças. Nosso trabalho aqui é transformar o recurso que você traz, justamente para que eles sejam fundamentados, mas a igreja não consegue fazer tudo sozinha, né? Ela precisa fazer com a companhia dos pais juntos. Então reveja sempre os seus conceitos, reveja sempre os seus dogmas, não é? E aplique a instrução da palavra, viva respaldado pela palavra. Você sabe que nós temos um sonho, nós temos um alvo. No tempo oportuno de Deus, se Ele quiser cumprir isso, Ele pode fazer isso em 5 meses, Ele pode fazer isso em 6 meses, a gente pode ter em janeiro já isso funcionando, se Deus quiser. Mas o nosso sonho é ter um colégio, uma escola de ensino cristão, né? Onde as crianças vão para estudar matemática, português, história, geografia, porém tudo com base bíblica, tudo com respaldo cristão. Nós fizemos um treinamento já de 3 dias há algum tempo, já fomos na feira de materiais escolares, enfim, é extraordinário. A gente sabe que uma transformação de uma nação vem por aquilo que é fundamentado dessa área da educação nas pessoas. Então, é um alvo, é um sonho que, se for da vontade de Deus, ele vai ser o provedor de recursos, e o colégio, ou ele vai se chamar Colégio Ventos de Avivamento, ou Colégio Cristão de Jaú, CCJ. Já tem nome, já tem uniforme pronto, já tem tudo estabelecido, a gente já tem tudo planejado, tudo que você possa imaginar já está escrito no papel. A gente só precisa agora que Deus faça o movimento financeiro para que a gente possa estabelecer tudo isso. E se o céu já se movimentou e anunciou na terra, é porque está a caminho, em nome de Jesus, amém? Pode bater palmas se você quiser. E o mais de tudo,
E o mais interessante de tudo, todas as pessoas que trabalham nesse colégio, 100% cristão, 100% crente atuante, praticante. Não se contrata ninguém para um colégio de que você não tem a prova de que a pessoa tem uma vida fiel com Deus. Porque quando você fecha a porta de uma sala, só Deus e as pessoas que estão dentro da sala sabem o que está se falando lá dentro. Então, se não for homem e mulher de Deus, não pode trabalhar. Nem a pessoa que vai varrer o pátio não pode ser outra pessoa que não seja crente e praticante em Jesus. Por quê? Porque um princípio não pode ser quebrado. Entende isso, irmão? É maravilhoso. Conheço algumas escolas que assim trabalham. Não tem folclore. Nossas crianças não são pintadas de coelho. Nossas crianças não são pintadas de índio. Nossas crianças não são pintadas com Halloween. Nossas crianças celebram festas bíblicas. Meu Deus, que coisa tremenda. Você já imaginou seu filho chegando em casa com um saquinho de frutas, dizendo assim: olha, hoje nós celebramos a festa da colheita na igreja, no nosso colégio. Meu Deus, que coisa extraordinária. Olha, hoje nós começamos nosso culto, nossa aula começando, adorando o Senhor, celebrando. Meu Deus do céu, eu vou ver isso. Eu vou ver em nome de Jesus, amém? E é pensando nisso que eu estou sendo movido para que aos domingos pelo menos a gente fale um pouquinho sobre a palavra cultura. Você viu que semana passada a gente encerrou uma palavra chamada cultura do reino e falamos sobre o princípio da honra. Mas eu quero que essa palavra cultura, ela fique norteada na minha cabeça e na sua. Sabe por quê? Porque a palavra mais atacada hoje na nossa sociedade é a palavra cultura. Você já percebeu que estão tentando colocar uma cultura ideológica na nossa vida, e começar pelos nossos filhos? Há uma cultura na música, há uma cultura nas artes, há uma cultura na vestimenta, há uma cultura na condução, há uma cultura na sociedade. Você pode ver, a palavra mais atacada hoje é cultura. E nós, crentes em Jesus, nós não podemos abandonar a cultura do reino, a cultura do céu. E qual é a cultura de Deus para mim e para você? A palavra de Deus é a nossa cultura. Tanto é que você congrega numa igreja que ela não tem uso e costume. Preciso te explicar isso, talvez até para você que é iniciante da fé. Existem igrejas que elas têm uso e costume, e muitas pessoas tratam essa palavra de uso e costume como doutrina. Uso e costume nunca foi uma doutrina. A doutrina no povo de Deus é a palavra. O uso e costume é a forma de conduzir. Então, por exemplo, nós não temos o uso e costume da roupa, não temos o uso e costume do cabelo, não temos a separação de locais. Existem igrejas que ainda permanecem assim: homens de um lado, mulher de outro. A mulher não pode cortar o cabelo, tem que usar sempre saias, vestidos longos. Os homens usam o seu terno. Nós não temos esse uso e costume. Então, se alguém perguntar para você e perguntar assim: onde você congrega? Normalmente você não fala ventos de avivamento, você fala ventos, né? Você fala: eu congrego na Ventos. Aí ela fala assim: nessa ventania aí, qual que é a doutrina? Então, se ela perguntar isso, você não vai não, lá não tem doutrina, a gente vai do jeito que quer. Você não precisa falar assim. Você fala: a doutrina da minha igreja é a palavra de Deus. Aí a pessoa vai dizer: mas não tem esse negócio de roupa. Aí você vai dizer para ela: não, nossa igreja não está habituada aos usos e costumes tradicionais. Cada um veste aquilo que pode, aquilo que tem, dentro da sua sabedoria, de que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Você não vem na igreja para se mostrar para ninguém, você vem na igreja para adorar o Senhor. Então a gente sabe que a nossa roupa tem uma necessidade de habituada para o local. Entende o que eu estou dizendo? Então eu quero te mostrar em 1 Coríntios, em 4 capítulos, culturas do reino, princípios da palavra, que nós não podemos nos esquecer. Eu quero ler bem poucos versículos, eu tenho pouco tempo para falar com você hoje, mas eu quero trazer algumas coisas à sua memória, para você ver que a Bíblia, ela já narrou coisas que muitas vezes nós temos dúvidas. Então, em 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim, no versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Fala isso comigo: santificados em Cristo Jesus. Diga para o irmão do seu lado, para ele não cochilar nessa manhã: santificado de Deus. Isso. Aí ele continua: chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Eu quero tratar esse primeiro tema aqui, esse primeiro versículo que nós estamos lendo, de que nós temos uma eleição, nós temos uma vocação, nós temos um chamado. Você pode dizer isso? Eu tenho uma eleição. Diga, eu tenho uma vocação. Diga, eu tenho um chamado. A profetisa Márcia até está falando com os jovens e falou ontem sobre dons e talentos. Ela falou sobre os dons espirituais. E aí no final, quando eu fui orar por eles, eu até mencionei assim, que eu entendo que a coisa mais linda é a pessoa fluindo aonde ela foi chamada. E todos nós temos um chamado, todos nós temos uma habilidade de Deus. Nós temos habilidades para a nossa vida profissional, nós temos habilidades para a nossa vida pessoal e nós temos habilidade para a nossa vida espiritual. Nós temos uma graça estabelecida. Por exemplo, eu nunca sonhei estar onde estou aqui, mas o Senhor já sonhava isso comigo. E eu, por um leve momento, eu sempre tentei, sempre desejei cantar. Eu vejo as pessoas cantando com uma beleza, e eu falo, Senhor, como é gostoso cantar. Quando eu estou sozinho, eu até canto, mas é uma desgraça, irmão. É um negócio assim, não vai. Sabe por quê? Porque não vai? Porque eu não nasci para o cantar. Eu até posso adorar a Deus com os meus cânticos, mas não nasci para produzir o canto. Você entende o que eu estou dizendo? Eu nasci, não tenho dúvida disso, que eu nasci para a palavra. Eu nasci para ministrar a palavra, eu nasci para estar aonde eu estou aqui. Então aqui eu estou fluindo na graça de Deus. E sabe qual que é o problema de muita gente? Ela não compreende aonde Deus quer usá-la. Ou então ela encasqueta que ela quer ser, ou quando não, ela quer notoriedade. E porque ela quer notoriedade, ela quer estar em algum lugar. E ela não quer fluir aonde ela nasceu para fluir. E quando você não flui aonde você nasceu para fluir, você se torna miserável na sua própria vida. Por quê? Porque você fica degladiando com uma coisa que Deus não quer para você. Você quer ver eu trazer miséria para a minha vida? É eu abandonar o chamado que Deus me confiou. Então eu vou anular o favor, eu vou anular o rio de Deus na minha vida. E eu vou te dizer mais, o propósito de Deus para nós nem sempre é onde você gosta. O chamado de Deus no reino para você e para mim não é em áreas que você domina, são em lugares que você depende. Não é num lugar que você se sente confortável, é num lugar que você precisa renunciar. Diga para o teu irmão, Deus vai te chamar para ser um instrumento dele em lugares que você tem que renunciar. Então, se eu fosse falar de dons e talentos, eu podia pegar esse caminho aqui e nós andaríamos muita coisa para a gente sacar dons e talentos. Mas eu preciso mostrar para você que há um princípio. E qual é o princípio que norteia a nossa vida? Nós temos uma eleição. Desde quando o Senhor me alcançou, desde quando o Senhor me buscou das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. A carta de Paulo aos Coríntios, nesta saudação, no capítulo 1, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, para aquilo que nós existimos. Ele diz que nós somos santificados em Jesus Cristo. Ele diz mais ainda, além de sermos santificados, somos chamados para ser santos. Repete comigo, eu fui chamado para ser santo. O irmão que está do seu lado aí, ele precisa ouvir essa palavra carinhosa de você. Diga para ele, você nasceu, foi chamado e escolhido para ser santo. Fala para ele assim, para ficar legal, santão de Deus. Manja que santo bonito, que santão bonito. E o que é santo? A gente já aprendeu isso aqui na comunidade, mas talvez você que chegou mais cedo, há pouco tempo na casa, não ouviu isso. A palavra santo, traduzida no dicionário ou na teologia, significa separado. Mas quando nós olhamos para a palavra original, santo significa alguém em comum. Então, quando o Senhor me tirou do lamaçal do pecado onde eu estava, na vida errada que eu tinha, quantos estavam na vida errada como eu? Só eu estava, irmão. Quantos um dia viveu no pecado que nem eu? Isso, quando o Senhor te pegou de lá, te tirou de lá, te achou lá, estava escondido na lama, escondido na cachaça, na droga, na prostituição, nos remédios, na tarja preta, estava escondido na depressão, estava com o casamento destruído, família arruinada, estava com a vida lascada. O Senhor te encontrou, me encontrou, nos encontrou. Para quê?
para que simplesmente nós pudéssemos dizer para os outros: o Senhor me encontrou. Não, Ele marcou a minha vida e me elegeu para que eu fosse santo. E ser santo é um preço que se paga. Por quê? Porque a minha vida agora não está mais condizente a alguns ambientes. O meu vocabulário agora não está mais disponível para aquilo de outrora. Os meus pensamentos também agora não são mais depósitos de Satanás. O meu coração agora não é um lugar mais aonde vai ser aninhado sentimentos que me levam para o calabouço. Não, porque agora eu estou cheio da vida, eu estou cheio da graça, eu estou cheio do favor de Deus. Então eu avanço para os propósitos que o Senhor está diante de mim. Eu vivo de uma forma em que marca a vida das pessoas. Alguns de vós já ouviram de pessoas dizendo assim: nossa, parece que você é diferente. Quantos já ouviram isso de alguém? Parece que você é diferente. E aqueles que já são mais carudos e falam assim: nossa, depois que você começou a ir nessa igreja aí, depois que você se converteu aí, você não é mais a mesma pessoa. Não é gostoso escutar um negócio desse? E o que você fala para ela? Então, você fica meio sem ação. O que você tem que falar para ela? É que a partir daquele dia em que Ele me achou, eu fui chamado por Ele, eleito por Ele, para ser santo. Ou seja, você pode ir em qualquer lugar, porém a sua condução e a sua conduta não é mais como a de outrora. Você pode sentar na mesa com qualquer que sejam os ímpios, até porque nós somos luz no mundo. O mundo é o lugar onde nós temos que estar para transformar, mas o mundo não pode mais nos contaminar, porque a luz de Cristo que há em mim alumia a jornada de quem está ao meu redor, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: você nasceu, irmão, e você tem um chamado para ser santo de Deus. O que você nasceu para ser? Primeira resposta para a sua vida, que você vive questionando: Deus, por que eu existo? Ai Deus, qual que é o seu chamado na minha vida? A resposta para a sua vida: você nasceu para ser santo, você nasceu para ser diferente, você nasceu para marcar o seu tempo, você nasceu para marcar a sua história, você nasceu para marcar a sua família, você nasceu para viver testemunhando que Cristo pode fazer uma transformação tal que transformou a mim e a você, em nome de Jesus. Então repete comigo: primeiro princípio, ser santo. Capítulo 2, verso 1. Está dando para entender o que eu estou falando? Capítulo 2, verso 1. Está fácil hoje na Bíblia, hein? É só folhear a Bíblia. Capítulo 2, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, presta atenção nos textos, irmãos. Às vezes a gente passa lendo, a gente não dá notoriedade a algumas vírgulas. Mas quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo, irmão, olha o que o Paulo disse: pessoal, quando eu cheguei aí para falar algumas coisas com vocês, eu não quis ser o crente pavão. Sabe aquele crente pavãozão? Onde ele chega, todo mundo chega aqui, vê que ele chegou. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de mostrar. E quem tem, presta atenção que isso aqui é doído, quem tem necessidade de mostrar que é ou que faz alguma coisa, está preso dentro da raiz de rejeição. Porque a rejeição não é só se esconder, a rejeição também é querer se promover em excesso. Então quem tem síndrome de rejeição, ou se esconde lá atrás, ou na verdade quer se aparecer demais. Os curados, eles são equilibrados. Sorrindo, conta para o teu irmão: os curados em Jesus são equilibrados. Então Paulo está dizendo assim: eu não quis chegar aqui mostrando para vocês que agora eu sou Paulo, o cara letrado, treinado por Apolo, aquele que matava um monte de crente, agora encontrou-se com Jesus, fui cheio do Espírito Santo, e agora eu sou o cara agora. Não, Paulo disse assim: eu não quis mostrar nada disso para vocês. O texto continua: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Segundo princípio: os homens e mulheres de Deus não falam de coisas, eles falam do reino. Os homens e mulheres de Deus não se distraem com as propostas que estão ao seu redor,
Eles têm uma única função, eles têm um único objetivo. Aonde eles estão, eles querem compartilhar o amor, o favor e a obra da crucificação. Como nós já falamos hoje aqui, agora há pouco, quando nós vimos ceiar, ele não vai se fazer maldito, ele não vai ir à cruz, ele já se tornou maldito, ele já foi à cruz por mim e por você, para que hoje você pudesse bater no seu peito e você pudesse dizer: eu sou livre, nenhuma seta do maligno prevalecerá contra mim, porque toda cédula de acusação já foi quitada, e ele já me deu vitória em nome de Jesus. Então olha para mim e escuta o que eu estou te dizendo. Aproveite todas as oportunidades que você tem, aonde Deus tem te plantado, e eu vou profetizar isso sobre você hoje. Nós estamos vivendo um período novo, nós estamos entrando num novo quadrimestre. Entrando de que forma? Com a festa de Pentecostes. Daqui a pouco eu vou compartilhar para você, lá no canal dos filhos, a base de oração para hoje, do propósito de 21 dias, nós estamos ligados no mundo inteiro em oração. Olha que interessante, o dia de hoje é o dia que Abraão de fato entrou na terra prometida, é no ano 2023 daquela era. Olha que interessante, nós estamos nesta era, 2023 também, e isso então está conectando com aquilo que aconteceu no passado, de que nós vamos ver a bênção dos nossos descendentes, ou seja, uma grande colheita virá aí, porque a partir da entrada de Abraão na terra prometida, nós vemos a descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, a minha e a sua. Então isso significa que nós estamos entrando num ciclo extraordinário. 75 anos, comemora-se este ano, de fato, de que Israel se tornou novamente uma nação, alinhada com o período do nascimento de Abraão, que nasceu no ano 1948 da sua era. Meu Deus, que coisa extraordinária. Se você gosta de história, se você gosta de compreender as movimentações celestiais, estamos num tempo oportuno para falarmos do Senhor. E qual é a festa? Pentecostes, Atos 2, e todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando foram visitados por uma intensa ação do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então eu profetizo sobre esta igreja, que Deus nos plantará em lugares estratégicos desta cidade e da nossa região, para que nós sejamos boca profética, e nós possamos falar do amor dele, porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. Eu profetizo que Deus dará oportunidades para você falar do amor dele no seu local de trabalho, no seu negócio, nos seus investimentos futuros, na escola, na universidade, na sua vizinhança, e a começar por hoje na mesa com a sua parentela, em nome de Jesus. E quando você abrir a sua boca para anunciar as boas novas, eles serão visitados pelo Espírito Santo, porque assim fará o Senhor através de você, em nome de Jesus. Paulo disse: eu não visitei vocês para que eu possa mostrar quem sou, mas eu visitei vocês para transferir em vocês aquilo que está sobre mim. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 3, verso 1, preciso acabar. Capítulo 3. Preciso acabar na hora, hoje estou devendo 20 minutos de quinta. Quinta-feira fomos visitados aqui por uma intensa palavra, e aí eu precisei gastar um pouco mais. Eu disse para os irmãos que hoje eu não deveria nada para eles, então preciso correr. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, olha que lindo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a Espírito. Irmão, preste atenção no texto que você está lendo, ó o Paulo falando agora, vai vendo cada início de cada capítulo. Eu não pude falar com vocês como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Fala comigo, como criança em Cristo. Isso, versículo da frente. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Tive que dar um leitinho. Sabe quando a crise chegou? Eu vivi essa época, né, mãe? Que misturava água no leite para aumentar o bicho. Na época que o leite tinha um pouco mais de leite, né, irmão? Mas aumentava, era 2 por 1. 2 copos de leite e 1 de água. Aí quando a coisa apertava um pouco, não tinha dinheiro, era 2 por 2. 2 de leite, 2 de água.
Aí quando a coisa ficava ruim, era 3 por 2. 2 de leite e 3 de água. Mas o Paulo está dizendo assim, olha, eu tive que dar leitinho para vocês. Eu não pude colocar um suã. Eu não pude colocar aí um costelão. Não pude colocar um negócio, uma sustância aí. Porque se eu colocar uma sustância, vocês vão se engasgar. Olha o que o Paulo está dizendo. Eu tive que maneirar as revelações de Deus na vida de vocês. Porque vocês não eram capazes de suportar. Vocês começaram a ficar tão conectados nas coisas que são rasas, naturais e mundanas, que vocês esqueceram de olhar para o lugar aonde deveriam estar olhando. O maior vínculo de distração da humanidade é quando ela perde o foco. Se você pegar, por exemplo, a nossa transmissão, de vez em quando a nossa câmera perde o foco, porque falta luz. E aí ela faz o quê? Ela ofusca a imagem. Aí enquanto a máquina trabalha sozinha para encontrar um ponto de luz para voltar a imagem, aí você está assistindo, você fala, agora eu consigo ver quem está lá. Então você vê que a luz deu direção para o foco. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando falta a luz da palavra, se perde o foco. Diga para o teu irmão, quando falta a luz da palavra, perde o foco. Ou seja, quando você para de olhar para o lugar desejado e necessário, você se distrai e vacila. E mais do que você parar de olhar, é quando você começa a ouvir gente fora do propósito. Ouviu gente fora do propósito, ela vai tirar você do propósito. Você não consegue colocá-la, mas ela tira você. E quando ela tira, você na verdade passa a não acessar o propósito de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, vocês ficaram tão rasos e naturais, que eu não pude dar nada maior para vocês. Eu tive que dar para vocês uma coisa leve. Porque senão vocês iam se lambuzar, se lamecar, iam engasgar. Então eu tive que dar leitinho. Sabe por quê? Porque vocês ainda são crianças. E vocês ainda estão vivendo como carnais, não como espirituais. Os homens de Deus, as mulheres de Deus que somos nós não vivemos pelas coisas naturais. Nós vivemos pelas coisas espirituais. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Por isso que nascer é uma dádiva, crescer é um desejo. Eu conheço gente que tem 50 anos como eu, mas é criança em tudo. Eu conheço gente que tem 20 anos e é homem, mulher, maduro em tudo. Por quê? Porque escolheu crescer. Crescer é uma escolha, são renúncias que nós fazemos. E na nossa vida espiritual da mesma forma. Você escolhe o que você vai colocar dentro de você. Você escolhe o que você quer acessar. Porque aquilo que você escolhe determina o que você pode receber. Olha para o teu irmão e diga isso, a medida da sua escolha determina o que você recebe. Então existem pessoas que escolhem o que é equivocado, então ela recebe também o que é equivocado. Paulo diz, olha, eu tive que dar um leitinho que vocês não podiam beber. Não podia ser alimento sólido, porque ainda não podia suportá-los. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Eu quero profetizar hoje sobre a nossa igreja, sobre você que está aqui, sobre você que está assistindo, que o Senhor venha sobre nós hoje, com uma unção de crescimento. Que a gente escolha crescer. Você começou o seu ano numa perspectiva, mas se distraiu nessa caminhada de 5 meses. Mas é necessário a gente desejar crescer. É necessário a gente desejar expandir. E eu vou falar agora de estrutura. Irmãos, crescer é maravilhoso. Quando a gente passa aqui na porta, vê que o lugar que era um salão de festas, hoje é uma igreja maravilhosa. Mas eu vou dizer para você, você não faz ideia de como é difícil, como é complicado crescer, como dá trabalho, como a gente se desgasta, como a gente se consome, como a gente se doa. Eu entrei ontem aqui, 7:30 da manhã, 15 para as 8, fui sair daqui 5 da tarde. Só pude sair para almoçar, de tanta coisa, salta coisa para fazer, de tanta coisa para fazer. Por quê? Crescer dá trabalho, mas vai chegar uma hora que a gente conseguiu colocar todas as esferas do crescimento em ordem, e aí a gente só vai recolher os frutos do crescimento. Estende as mãos e profetiza sobre o irmão, e diga para ele, eu profetizo crescimento espiritual sobre você. Fala para ele, emocional, sentimental, e que você avance em todo o propósito
que o Senhor tem para você. Quantos recebem essa palavra? Aleluia. Último, capítulo 4. Último, eu tinha alguns para falar, vou falar só esses 4. Capítulo 4, verso 1. Que é o mais importante. Se você levar a instrução de agora, está excelente. Já cumpri o desígnio de Deus para essa manhã. Capítulo 4, no verso 1. Você vai vendo que cada início de capítulo é a mesma carta. Mas aquela editora que separou os capítulos foi tão cirúrgica, porque muda a fala. Olha no capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus. Fala isso comigo, ministros de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: que todos te considerem ministro de Deus. E olha agora o que diz mais: e despenseiros dos mistérios de Deus. Verso 2: ora, além disso, em que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Deixa eu te contar uma coisa: a palavra ministros, ela está ligada à palavra apostoleu, que significa remador de segunda categoria. Fala comigo, remador de segunda categoria. Onde ficava o remador de segunda categoria? Nos porões dos navios. Porque os navios não tinham motores. Os navios que levavam as viagens de Paulo, eles eram na base da força. E os homens ficavam sentados em fileiras. E lá embaixo eles eram chamados de ministros. Por quê? Porque eles davam condução para a navegação. E com a sua força eles as impulsionavam. Com a sua força eles a empurravam. Então o que o Paulo está dizendo para eles, numa linguagem que eles entendiam naquela época? Que as pessoas olhem para nós e possam nos ver assim, como remador de segunda categoria. Que as pessoas possam olhar para nós e nos ver apenas como aqueles que acessam os porões, apenas para ficar ali, sem aparência, porque os remadores de segunda categoria não ficavam em evidência, eles ficavam escondidos. Era o trabalho deles que promovia o marinheiro, que promovia toda a embarcação. Você nasceu para ser um promovedor dos propósitos de Deus na vida das pessoas. Que você não queira o destaque, mas queira cumprir o que Deus quer através de você. Só que Paulo não deixa barato assim, dizendo para eles: ó, vocês nasceram para ficar no subsolo. Paulo diz ainda mais: e vocês nasceram também para que vocês sejam dispenseiros. O que é dispenseiro? Mordomo. E mordomo não recebe honra, mordomo serve. E quando a gente fala de mordomo, os mais velhos, quando você fala de mordomo, de que você lembra? Comercial do Neve, do Alfredo. Lembra do Alfredo? Com a bandeja, com o lustroso em cima. Porque se tem uma coisa que tem evidência na nossa casa, é papel higiênico, você viu? Tem um lugar específico para guardar, até no banheiro tem uma casinha para ele. Tem gente que é daquelas casas que abre assim, o bicho desfila. No carrinho de compra, você coloca ele num lugarzinho de destaque para não amassar, amém? E picotaram ele num tamanho que a gente não usa, você já percebeu? Deixa para outro dia. É só para contar uma história. Então, quando a gente fala de mordomo, a gente lembra, tem na nossa cabeça o Alfredo segurando a bandeja. O mordomo faz o quê? O mordomo cuida. O mordomo acessa a despensa. E o mordomo tem acesso e governo naquilo que não lhe pertence, mas é ele que governa. Então o que Paulo está dizendo? As pessoas podem olhar para nós e nos ver nada. Elas podem nos achar o lixo, mas importa que Deus quer nos encontrar como dispenseiro deles. Aqueles que têm acesso na sua despensa. E quem tem acesso na despensa tem acesso a tudo que tem em casa. Por isso que ele termina dizendo que a gente seja dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu estou olhando para um público aqui que nasceu para ouvir segredos de Deus. Diga para o teu irmão: você nasceu para ouvir
os segredos de Deus. Então olha para mim, você ouviu no início desse culto hoje, de que nós não podemos de forma nenhuma abandonar a nossa eleição, a nossa vocação, não podemos nos distrair nos cultos de ceia. Você ouviu uma porção de coisas na abertura desse culto, mas eu preciso encerrá-lo dizendo para você: você não pode largar a mão daquilo que já te foi confiado, porque ser chamado de dispenseiro do reino, isso é uma honra, irmão. As pessoas podem bater os ombros para mim e para você, as pessoas podem dizer que nós somos o lixo da sociedade, porque nós temos a nossa fé, mas importa que para Deus, Ele nos chamou de homens e mulheres que têm acesso livre aos seus mistérios, aos seus segredos, a revelações, a graça, a sabedoria, a alegria, a unção, a poder, a majestade. Eu e você deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Agora eu entendo o que acontecia na igreja de Atos. Olhando para essas coisas, eu entendo o que acontecia na igreja de Atos. A Bíblia diz que quando eles saíam para as ruas, todo mundo queria estar junto com eles, e aí a igreja multiplicava. Eles saíam das sinagogas, eles saíam dos encontros de celebração, e eles estavam tão felizes, o rosto deles era tão harmonioso, tão brilhoso, com a graça de estarem juntos, e de reconhecerem que eram dispenseiros dos mistérios de Deus, que todas as pessoas que passavam pelas ruas, queriam estar com eles. Eu quero declarar nessa manhã, em ação profética sobre esta igreja, o culto vai acabar daqui a pouquinho, em nome de Jesus, vai atrasar 5 minutos, mas vai acabar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quando você sair daqui hoje, o seu rosto ali fora vai brilhar. As pessoas que vão passar perto de você vão ficar olhando para você. Quando você passar com o seu carro na rua, baixa o vidro, porque as pessoas vão fazer assim, ó. Quando você for para a churrascaria daqui a pouco, aqui que o seu marido vai pagar, e você vai chegar lá, a churrascaria vai parar, parece que vão estar dizendo assim, ó, esse negócio aí tem aqueles negócios assim. Não dá para fazer agora, tá? Então, mas aí, sabe quando toca aquelas cornetas? E todo mundo se levanta, que está entrando alguém, vai ser com você. A partir de hoje, aonde você for, as pessoas vão ver uma graça em você. E prepare-se, porque elas vão dizer para você o que é que você tem. Você vai dizer: olha, eu fui chamado para ser santo, o Senhor me separou para um propósito. E se você quiser, eu também posso apresentar. Marca um chazinho na casa dela, marca um café na casa dela, passa na padaria e passa na padaria do irmão aqui, compra uma rosca e leva lá. Você devia fazer alguma coisa para mim agora aí, fala um negócio bonito. E aí leva, toma um chá com ela, prega Jesus. As pessoas vão estar nesse lugar por aquilo que você carrega. Você carrega a unção de Deus. Fique em pé. Fala para o teu irmão: você carrega a unção de Deus, irmão. Isso, nós vamos cantar santo, nós vamos só entronizar santo, santo hoje aqui. Levante suas mãos para os céus. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos o teu nome nessa manhã, nesse dia que nós nos assentamos à mesa. Nós reconhecemos a nossa eleição, reconhecemos, ó Pai, que fomos chamados pelo Senhor para um propósito. Nós não queremos falar das coisas da terra, nós não queremos falar de outra coisa que não seja da obra da cruz. Senhor, nós não queremos mais ficar olhando, Pai, para as coisas naturais, mas elevar os nossos olhos aos céus e contemplar a dimensão espiritual. E assumimos agora, Senhor, o nosso chamado do Senhor, de sermos os seus mordomos, de sermos os seus dispenseiros. Nós vamos, a partir de agora, entender que fomos chamados para entrar na dispensa do reino. E eu convido esse meu irmão, eu convido essa minha irmã a abandonar práticas, a abandonar costumes, a se alinhar nessa manhã a esse chamamento do Senhor, e que ele reconheça que foi chamado pelo Senhor para ser esse mordomo, que ele acesse a tua dispensa, que ele acesse os mistérios, que ele acesse os segredos, e que ele possa provar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida dele. E quando assim o fazemos, há um fluir, há uma liberação do Senhor em todas as áreas. Por isso, Pai, cura o que for preciso curar, restaura o que for preciso restaurar, renova quem precisa ser renovado, porque nós invocamos o seu nome, nós chamamos o seu nome, nós atraímos a sua presença, nós reconhecemos que o Senhor é Santo, 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 Santo.